Gabs, o que você tem a dizer sobre isso aí? Cara, eu acho que isso daí não passa de uma estratégia. Por quê? Então, havia algumas variáveis, mas esse momento ainda assim é propício para atacar o Irã. Você está tendo um protesto e você está com o Irã enfraquecido no mapa, externamente, com suas proxies e tudo mais. E, repito, tinha tudo para acontecer, mas no final, e há notícias chegando, o próprio Israel pediu para segurar a onda. Segura a onda porque eu preciso, de novo, eu preciso ter garantias que eu consigo me defender do Irã. Por quê? E aí eu estava falando sobre isso. Porque Israel, apesar de ter o Iron Dome muito forte, Israel gastou muita munição na Guerra dos 12 Dias. Ah, mas isso foi há muito tempo, foi em junho do ano passado, mas essas munições são muito específicas. O Patriot, o drone, enfim, são muito específicos. Então, tudo isso são variáveis que fizeram os Estados Unidos pisar no freio. Não significa que não haverá mais ataques. E todos esses fatores que estão acontecendo são coisas novas. Bloqueio da Starlink, essa pseudo-administração de regimes ditatoriais, isso a gente está vendo na Venezuela. Os Estados Unidos está administrando um país democrático, no caso, os Estados Unidos, administrando um país ditatorial, um regime ditatorial. O regime ditatorial está fazendo todas as vontades dos Estados Unidos. Isso talvez aconteça no Irã, sabe? Até porque existe também uma outra situação. Quando você tira o regime do Irã, existe um problema que Venezuela não tem, que é o quê? O Irã tem material radioativo. Então, a gente não sabe necessariamente se a galera do Hezbollah está lá, se fulano está lá. Esse material radioativo não pode cair de maneira nenhuma na mão de um Hamas, de um Hezbollah, porque se cair, aí Israel estará em sério risco, porque essas pessoas não têm medo de morrer, essas pessoas simplesmente podem atirar a qualquer momento. Então, tudo isso você tem que atacar, mas para derrubar direito você tem que também administrar. Então, são variáveis que Israel e os Estados Unidos botaram na mesa e viram, cara, ainda não é o momento. E vamos aguardar. Mas os movimentos indicam que, sim, futuramente nós teremos um ataque. E aí, Gabs? O jogo, e por isso que o título da live é: o jogo começou, sabe? O que está acontecendo no Irã é só o começo, porque há muitas movimentações por trás disso. Como eu falei, houve coisas novas, bloqueio de Starlink, uso da inteligência artificial, a coisa está se movimentando muito bem agora. Nós vemos peças se movimentando, porém, o mundo está caminhando para um grande conflito, pelo menos regionalizado. E aí, Gabs, o que você tem a dizer sobre isso aí? Cara, eu acho que isso daí não passa de uma estratégia. Por quê? Porque quando você tem esse recuo do possível ataque dos Estados Unidos, dentro do Irã você teve diversas movimentações estratégicas que o regime fez. Movimentações militares, movimentações nas bases e etc. Então, o que acontece? Eu tenho para mim que isso não aconteceu à toa. Eu acho que isso pode ter sido uma questão estratégica para que os Estados Unidos e Israel ficasse de longe vendo qual seria a reação deles em um ataque. E é estranho que eles cancelaram no último minuto, não foi nem na última hora. Foi no último minuto. Porque a informação que se tinha, a informação que o regime tinha, é que iria acontecer ontem. E o que aconteceu? No espaço próximo do espaço aéreo americano, você tinha ali uma movimentação de militares, de drones e essas coisas. Então, eu tenho para mim o seguinte: eles captaram todas as informações, todas as estratégias de movimentações militares do Irã, e a partir disso, eles vão montar uma estratégia melhor.